Olá, amigos! Hoje estamos aqui para tratar de uma temática extremamente complexa, seja em termos práticos, seja em termos dogmáticos, que permeia duas áreas de extrema relevância para o direito, que é o direito tributário e o direito penal. Porém, antes de darmos início a esse estudo, a esta conversa que pretenderei desenvolver com os senhores, preciso externar aqui a minha extrema satisfação, alegria, no recebimento do convite pela Escola Superior do Ministério Público, hoje representado por Sua Excelência, o Dr. Antônio Carlos da Ponte, Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, que representa, sem dúvida, um dos ambientes mais profícuos nos quais é desenvolvido o estudo jurídico, não apenas destinado à capacitação dos profissionais ligados ao Ministério Público, mas também de toda a comunidade acadêmica e jurídica nossa aqui do Estado de São Paulo e do Brasil. Nesse sentido, então, foi com grande satisfação e surpresa que recebi o convite para fazer parte deste projeto de vanguarda no âmbito nacional, do Conselho Nacional do Ministério Público, no âmbito da ENASP, um projeto de capacitação profissional relativo à análise da persecução criminal nos crimes relativos à recuperação de ativos. Nessa vertente, o que me foi selecionado para abordar é uma temática relativa ao ambiente da sonegação fiscal. Dentro da temática que nos foi solicitada a abordagem, nós trabalharemos naquela inserida no módulo 2 deste curso à distância, o módulo que tem como título Sonegação Fiscal. Sendo este título, a temática desenvolvida se refere à área do direito penal chamado direito penal econômico. Especificamente, trabalharemos com o conceito de criminalidade econômica organizada. Por quê? Porque o tema da nossa conversa é fraude fiscal estruturada. Como subtemas do trabalho a ser desenvolvido hoje, nós temos a análise do envolvimento de coautores e profissionais nesta teia criminosa, a análise do conceito de crimes de escritório e da teoria do domínio do fato no empreendimento de tais delitos. Pois bem, antes de iniciarmos o estudo específico da fraude fiscal estruturada, que será desenvolvido por meio de apresentação primeiro da sua definição, que é uma definição que, como veremos, não é uma definição tão conhecida, pelo menos no nosso âmbito nacional, uma vez que os seus principais regramentos aqui para o Estado de São Paulo encontram-se no âmbito regulamentar da administração tributária estadual, ainda que encontremos também no âmbito nacional a regulamentação, a definição do que se trata este fenômeno criminógeno da fraude fiscal estruturada. Antes de iniciarmos o estudo específico do tema proposto, vamos realizar uma abordagem superficial do contexto no qual a fraude fiscal estruturada se insere. Como os senhores sabem, o direito é uma ciência reguladora de condutas humanas. E o direito penal é um dos seus mecanismos utilizados para a sua finalidade maior, que é o alcance da pacificação da sociedade. Sendo a nossa sociedade um fenômeno mutável, sujeito a interferências de diversas ordens, de diversas vertentes, é inequívoco que o nosso direito penal também está suscetível a mutações ao longo do tempo. E, como é de conhecimento notório, a nossa sociedade, nas últimas décadas, sofreu uma intensa mutação comportamental provocada principalmente pela facilidade de comunicação entre os homens, pela facilidade do escoamento de riquezas e pela inter-relação entre países do globo. Estou falando aqui, obviamente,
do fenômeno da globalização, do fenômeno do desenvolvimento tecnológico das comunicações, principalmente das comunicações, da internet, ou seja, hoje em dia o que se fala numa parte do globo é imediatamente de conhecimento do polo oposto do nosso sistema planetário. Nesse contexto, nós conseguimos identificar uma verdadeira conurbação global de atividades empresariais, que se revelam na identificação de conglomerados econômicos de capacidade gerencial de riquezas absurdas, por vezes maiores até do que aquelas constatadas em alguns países. Paralelo a este contexto de globalização econômica, também constatamos na nossa sociedade moderna um fenômeno social identificado nas palavras do saudoso mestre Miguel Reale, em magnífico texto por ele escrito anos atrás, mas de uma atualidade ímpar. Neste texto, Miguel Reale fala ou utiliza uma terminologia chamada sociedade do orgasmo. E ele se refere à nossa sociedade atual como sendo a sociedade da busca dos prazeres imediatos, a sociedade do imediatismo e da busca incessante da materialidade, ou seja, dos bens materiais hoje em dia. A confluência destas duas vertentes, desses dois contextos, o econômico globalizado e o social específico, identificado não apenas na sociedade, mas no interior de cada um dos indivíduos, gerou um fenômeno explosivo no âmbito criminal, qual seja o maior afloramento daquilo que se chama de criminalidade organizada. E não poderia ser diferente na área econômica, no qual se identificam as organizações criminosas empresariais. Nelas se identificam o emprego, principalmente, de complexas estruturas materiais e humanas, de profundas e específicas atuações de profissionais e a consecução de verdadeiras teias de ilícitos destinadas ao alcance cada vez maior de vantagens e, por tratar-se de atuação na área do ilícito, tais vantagens só poderiam ser ilícitas. Pois bem, nesse contexto de criminalidade estruturada é que surge a fraude fiscal estruturada, ou seja, é uma prática complexa que se estrutura no seio de organizações dedicadas à gestão de pessoas, bens e capitais e decorre do emprego de estratégias gerenciais norteadas por conhecimentos técnicos, num evento econômico tributário que guarda íntima relação com esta feição do direito penal econômico que estamos aqui tentando demonstrar aos senhores. Imputa-se a Edwin Sutherland o desenvolvimento da terminologia white collar crime, ou seja, crime de colarinho branco, que se trata de um delito reconhecido no seio da criminalidade econômica, o chamado delito dos poderosos, o delito daqueles que trabalham longe da criminalidade reconhecida como, de forma pejorativa, como sorrateira dos crimes comuns, furtos, roubos, tráfico, enfim. São crimes que, pela sua estrutura finalística, já demandam um engendramento de uma estrutura técnica, operacional, muito mais complexa. Neste contexto, destacamos as lesões ocorridas ao sistema econômico, financeiro, à ordem tributária, alguns delitos no âmbito da tutela do direito do consumidor. Pois bem, todos estes bens jurídicos que acabei de relatar, qual seja a tutela da ordem econômica, financeira, direito do consumidor, da ordem tributária, se inserem na categoria dos bens jurídicos difusos, meta-individuais, supra-individuais. E daí nós já vemos que iremos tratar de uma categorização delituosa distinta daquela que costumeiramente tratamos
nos nossos gabinetes das promotorias de justiça, ou seja, uma criminalidade que ainda hoje ela representa a exceção do nosso trabalho como promotores de justiça. Pois bem, conferindo maior concretude à nossa conversa, passemos à análise da definição da fraude fiscal estruturada. A própria terminologia do objeto a ser analisado já indica que se trata de uma rede desenvolvida no âmbito empresarial, destinada principalmente à prática de delitos contra a ordem tributária, daí o termo fiscal, e de uma maneira estruturada, ou seja, organizada. Porém, vamos analisar os dispositivos legais e regulamentares para demonstrar a existência da sua definição. Pois bem, encontramos na legislação paulista o início já de um contorno de definição da fraude fiscal estruturada. A Lei Estadual Paulista 6374, de 1º de março de 1989, que é uma legislação que disciplina a respeito do ICMS, no seu título 2, especificamente no capítulo 5, ao tratar a respeito da obrigação da pessoa jurídica de ser inscrita no cadastro de contribuintes mantidos pela Receita Estadual, ela, especificamente no artigo 20, elenca hipóteses nas quais a eficácia dessa inscrição pode ser cassada ou suspensa. Entre elas, afirma ser a prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário, uma dessas motivações para a cassação ou a supressão do cadastro da pessoa jurídica. Porém, essa definição é uma definição ampla, uma definição genérica, que exigiu do legislador paulista a delimitação dos seus termos. E essa delimitação veio no parágrafo 2º. Ou seja, a delimitação de quais práticas de atos ilícitos vão ter repercussão no âmbito tributário. Dentre estas práticas, como pode ser notado no slide apresentado aos senhores, encontra-se a participação em organização, notem, a terminologia já utiliza a palavra organização ou associação, ou seja, não é uma prática que ocorre no ambiente individual. Ela demanda uma organização ou uma associação de pessoas, de materiais e uma estrutura específica. Pois bem, vamos lá. Uma participação em organização ou associação constituída para a prática de fraude fiscal estruturada. Aí vem a definição. Assim entendida, aquela formada com a finalidade de implementar esquema de evasão fiscal mediante artifícios envolvendo a dissimulação de atos, negócios ou pessoas e com potencial lesividade ao erário. Esta primeira definição legal, contida no artigo 20, parágrafo 2º, do título 2 da Lei Paulista 6374, de 89, nós vamos desmembrar daqui a pouco ao analisar uma regulamentação no âmbito nacional. Porém, antes eu ressalto que também no âmbito regulamentar paulista há uma previsão a respeito da fraude fiscal estruturada encontrada no regulamento do ICMS, que é o decreto 45.490 de 2000, especificamente no seu artigo 31, inciso 2 e parágrafo 2º, primeira figura. Sem prejuízo, encontramos também, no âmbito específico da administração tributária estadual, qual seja, na Controladoria da Administração Tributária, um regramento também a respeito da participação em organização ou associação constituída para a prática da fraude fiscal estruturada. Isto se encontra no artigo 24, inciso 1 e parágrafo único da Portaria CAT 95/2006, ou seja, uma portaria da Controladoria da Administração Tributária da Receita Estadual Paulista. No seu artigo 25,
constam normas a respeito da instauração do necessário procedimento administrativo destinado à cassação da pessoa jurídica pela prática de ilícitos tributários. E, no seu parágrafo 2º, encontramos, mais uma vez, um regramento específico da fraude fiscal estruturada como sendo um dos elementos motivadores desta cassação do cadastro de contribuinte da pessoa jurídica. Pois bem, como também podemos notar pelo slide, o parágrafo 2º afirma que, para efeitos deste artigo, ou seja, do artigo que determina a instauração do procedimento de administração de cassação, nós temos que fraude fiscal estruturada ser aquela, decorrente da implementação de sistema ou esquema de evasão fiscal. Entenda-se por evasão fiscal as manobras destinadas a diminuir do erário público a arrecadação tributária, de maneira, obviamente, ilícita. Fraude fiscal estruturada, aquela decorrente da implementação de sistema ou esquema de evasão fiscal mediante artifícios, ou seja, fraudes envolvendo a dissimulação de atos, negócios ou pessoas e com potencial lesividade ao erário. Ou seja, praticamente também reproduz aquele regramento normativo já citado da Lei Paulista 6374. Porém, vai além esta portaria CAT. Ela vai explicar o que se trata de um sistema ou esquema de evasão fiscal, também como podemos acompanhar pelo slide. Na letra 2, no número 2 deste parágrafo 2º, contém que sistema ou esquema de evasão fiscal é aquele formado pela associação de duas ou mais empresas de existência real ou simulada para o fim de planejar e executar práticas de caráter dissimulatório, objetivando indevida redução ou supressão de tributo. Ou seja, aqui já aparece o bem jurídico tutelado, que é a ordem tributária, por meio do delito de sonegação fiscal, que é o delito que contém como condutas nucleares a redução ou a supressão do tributo. E segue ainda nas definições. No número 3, vai definir o que se trata de uma prática de caráter dissimulatório. Prática de caráter dissimulatório no âmbito jurídico tributário, aquela infringente de norma de direito material, objetivando indevida redução ou supressão de tributo, mas encoberta por ato simulado, de modo a aparentar conformidade à legislação. E no parágrafo 3º, estabelece que igualmente se compreende no conceito de prática de caráter dissimulatório, no contexto do artigo analisado, ato revestido de forma jurídica diversa da que deveria ser adotada em função da vontade efetivamente da parte, objetivando encobrir fato gerador de tributo ou seus elementos constitutivos e, por consequência, indevida redução ou supressão de tributo. Notamos, portanto, nesta análise da definição legal da portaria CAT, que fraude fiscal estruturada ganha um contorno, como já dito, de uma rede, de uma teia empresarial criada para a prática de atos fraudulentos, dissimulatórios, atos que não revelam, na verdade, a vontade do contribuinte, que se é que podemos falar que nesse sistema analisado já se trata de um contribuinte, porque por contribuinte vamos entender aquele indivíduo que realiza as condutas lícitas no âmbito da administração tributária, um indivíduo que se dedica a esta prática empresarial, podemos já identificá-lo como criminoso, como, no mínimo, infracional no âmbito tributário. Pois bem, o engendramento destas condutas fraudulentas, dissimulatórias, objetivam encobrir a real motivação deste criminoso, que é, por fim, a supressão ou a redução de tributo, ou seja, a aferição de vantagens indevidas em detrimento do erário público. No enfrentamento e no combate e na identificação das fraudes fiscais estruturadas, nós identificamos um relevantíssimo papel desempenhado pelas inteligências fiscais. Especificamente aqui no estado de São Paulo,
a inteligência fiscal da Receita Estadual, em conjunto com o Ministério Público, já desenvolveu, muito mais no passado e hoje em dia ainda desenvolve, uma atuação integrada, objetivando o desmantelamento das organizações criminosas dedicadas à fraude fiscal estruturada. E, preparando as reflexões para esta conversa nossa de hoje, eu conversei com agentes fiscais de rendas que eram dedicados à atuação na inteligência fiscal. E eles me relataram que, na perspectiva de risco de interesses da Fazenda Pública, a administração tributária coloca a fraude fiscal estruturada no estamento mais alto, exatamente porque a fraude fiscal estruturada representa uma decisão do contribuinte de sonegar com simulações, associando-se a pessoas e comumente produzindo danos elevados ao tesouro público. Ou seja, refletiram nas suas falas exatamente algumas das características legais e regulamentares já apresentadas aos senhores, seja na legislação paulista, seja no regulamento do CMS ou na portaria CAT mencionada. E, exatamente em face da experiência, do know-how das inteligências fiscais, é que identificamos que a definição, talvez a melhor definição, de fraude fiscal estruturada, ela esteja no protocolo ICMS número 66, de 3 de julho de 2009, do Conselho Nacional de Política Fazendária, ou seja, o CONFAS. Protocolo este que dispõe sobre a instituição do Sistema de Inteligência Fiscal. Sistema de Inteligência Fiscal que objetiva integrar o trâmite de informações e de ações, e também de ações, entre os diversos órgãos de inteligência fiscais estatais, mas não só, também com outros órgãos de inteligência fiscal externos à administração tributária. E aí nós inserimos o Ministério Público, a inteligência do Ministério Público, neste contexto de identificação, repressão e combate às fraudes fiscais estruturadas, que, já adianto, para ser desenvolvida a contento, ele reclama de uma forma imprescindível o trâmite das informações com os órgãos fazendários. Sem a interlocução com os órgãos fazendários, numa verdadeira simbiose, é impossível se combater uma organização criminosa estruturada, dedicada à fraude fiscal, neste nível que estamos tentando demonstrar. Pois bem, este protocolo 66 contém o seu anexo único que disciplina a doutrina de inteligência fiscal. E antes de traçar as definições relativas a esta temática, ele, neste anexo único, contém premissas para o desenvolvimento dessa doutrina na estruturação do sistema de inteligência fiscal. Premissas que eu achei por bem demonstrar por meio do slide, que aqui está, porque ela exatamente revela o início da minha fala no tocante à realidade social em que se insere essa criminalidade organizada empresarial. Olha o que traz este anexo único. Fala aqui: o recrudescimento da atuação de organizações criminosas na seara tributária, com o cometimento de um rol de ilícitos conexos, importante essa parte, rol de ilícitos conexos. É importante porque nós vamos falar na sequência a respeito da correlação entre a fraude fiscal estruturada e os requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa e este aspecto específico da identificação da prática de diversos delitos, que não apenas aqueles contra a ordem tributária, vai aparecer como uma das características similares. Pois bem, com o cometimento de um rol de ilícitos conexos com os delitos tributários e a aproximação das atividades empresariais, mormente para reciclar os capitais produtos de seus crimes, vem exigindo das administrações tributárias o desenvolvimento de metodologia de trabalho mais eficaz. Paraliso também a leitura para já indicar que,
nesta premissa utilizada para a demonstração da importância do desenvolvimento de um sistema de inteligência fiscal, já consta exatamente um dos objetivos deste curso, qual seja a análise de técnicas para conseguir captar os capitais ilicitamente desviados do erário público. Prosseguindo, somem-se a isso os desafios impostos na era da globalização e da informação, com o advento de novas tecnologias, fatores que levaram à necessidade de criação de unidade especializada na detecção, investigação e combate às fraudes fiscais estruturadas e outros ilícitos correlatos, qual seja esse setor, a inteligência fiscal. E, de fato, nesse anexo único, depois de conter a definição da atividade de inteligência fiscal, ele trata de maneira específica as suas finalidades, e entre elas está a detecção e o combate à fraude fiscal estruturada. Na sequência, consta uma definição por itens, ou seja, um rol de quais seriam os requisitos reclamados para a identificação de uma fraude fiscal estruturada. O primeiro, fraude fiscal estruturada seria a prática por meio de mecanismos complexos. Segundo, perpetradas por grupos especialmente organizados para tais fins. Esta expressão que consta entre parênteses, não fui eu que coloquei, consta exatamente no anexo único, ou seja, organizações criminosas. Nada mais correlato ao que está disposto hoje na Lei 12.850 de 2003, ou seja, que tutela as atividades cometidas no seio de organizações criminosas. O item C. Operacionalizadas com emprego de diversos artifícios, como dissimulação de atos e negócios, utilização de interpostas pessoas, entenda-se, a criação de empresas de fachada, por meio dos chamados laranjas, pessoas que não possuem capacidade econômica para figurar em um contrato social e empresarial, muito menos para desenvolver as atividades necessárias ao seio do ambiente empresarial. Falsificação de documentos, simulação de operações, blindagem patrimonial, e aqui nós identificamos a prática que é correlata a qualquer atividade econômica hoje em dia identificada, que é a lavagem de dinheiro. Operações artificiosas sem fundamentação econômica, utilização de paraíso fiscal, utilização abusiva de benefícios fiscais, utilização de empresas sem atividade econômica, de fato, para absorver eventuais responsabilizações. Aqui também, de novo, as empresas de fachada. E, por fim, coloca como sendo uma das características da fraude fiscal estruturada a potencialidade lesiva da sua atuação. Ou seja, ela é evidenciada pelo elevado potencial de lesividade ao erário, em benefício de um ou mais contribuintes ou pessoas a ele vinculadas. Bom, depois de apresentados os contornos legais e regulamentares que identificam a realidade jurídica de uma fraude fiscal estruturada, creio que fica bem latente que esta problemática criminal se insere num contexto no qual aparente antagonismo pode ser identificado. Eu me explico melhor. Nós verificamos que a fraude fiscal estruturada é um fenômeno eminentemente claro no âmbito empresarial. E nós verificamos também que alguns dos requisitos caracterizadores dela, ou seja, da fraude fiscal estruturada, se assemelham e muito com uma organização criminosa. Sendo assim, nós temos uma dualidade aparentemente contraposta, qual seja a existência de empresas que, de acordo com a nossa legislação, seja constitucional, seja infraconstitucional, ela possui de início regulamentação lícita, ou seja, a atividade empresarial ela é, na sua essência normativa, uma atividade lícita. De outro lado, contrapondo-se a esta realidade lícita, nós identificamos uma organização criminosa, que na sua essência tem, ao contrário, a ilicitude.
Vamos tentar abordar essa dualidade analisando de uma forma contraposta os requisitos de configuração de uma empresa e os requisitos de configuração de uma organização criminosa. Começando pela última, ou seja, as organizações criminosas, nós sabemos que a nossa legislação pátria sofreu modificações ao longo dos anos, desde a Lei 9.034 de 1995, que estabelecia no seu artigo 1º, com a redação dada em 2001 pela Lei 10.217, que era uma lei que se aplicava à quadrilha ou bando, ou organização ou associação criminosa de qualquer tipo. Ou seja, é uma lei muito criticada doutrinariamente, no sentido de que não continha nela uma definição legal específica a respeito do que poderia ser organização criminosa. E comparava, dava o mesmo tratamento ao delito de quadrilha ou bando com a outra realidade da organização criminosa e até a outra que identificava como associação criminosa. Identificamos também, na nossa legislação pátria, a inserção das normas contidas no Tratado Internacional firmado em Palermo, na Itália, uma localidade na qual é conhecida por ser o berço de afloramento de uma das realidades delituosas organizadas mais tradicionais que reconhecemos, as máfias. Este tratado, conhecido como Convenção de Palermo, trouxe em seu regramento diversos requisitos configuradores de uma organização criminosa e foi inserido em nosso ordenamento jurídico também. Porém, em termos legislativos, digamos, pátrios de nascimento dentro da nossa terra, nós encontramos num caminhar histórico mais próximo da nossa realidade a definição contida na Lei 12.694 de 2012, a conhecida Lei dos Juízos Colegiados para Julgamento de Questões Relativas à Criminalidade Organizada, lei também que trouxe outras disposições concernentes ao tratamento da segurança de magistrados e promotores. Nesta lei, em seu artigo 2º, também há uma previsão específica a respeito dos requisitos necessários para a configuração de uma organização criminosa. Esta lei que teve, com relação a este ponto específico, vida curta, porque em 2013 houve o advento da Lei 12.850, que em seu artigo 1º, no seu parágrafo 1º do seu artigo 1º, também disciplinou os requisitos para a configuração de uma organização criminosa. Vejamos então, quais são esses requisitos atuais. Vamos ver. Primeiro, a associação de pessoas. No caso, a necessidade de associação de 4 pessoas no mínimo, ou seja, 4 ou mais pessoas. Segundo, existência nessa associação de pessoas de uma estrutura ordenada pela divisão de tarefas, ainda que essa estrutura organizacional seja informal. Terceiro, a obtenção direta ou indireta de alguma vantagem de qualquer natureza. E o quarto, o alcance destas finalidades associativas pela prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos, ou infrações penais que tenham caráter transnacional. Requisitos conhecidos já da nossa realidade de atuação ministerial, uma vez que esta lei data de 2013. Pois bem, ocorre que alguns desses requisitos, se não todos, eles podem encontrar respaldo também na configuração estrutural de uma empresa. Ocorre que tais requisitos disciplinados atualmente nesta Lei 12.850 e que são reconhecidos como configuradores de uma organização criminosa, eles são extremamente similares aos requisitos legais pelos quais se identifica uma atividade empresarial, ou seja, uma empresa.
O nosso Código Civil, no artigo 966, ele trata da atividade empresarial. E, de acordo com o que a gente pode observar aqui, numa definição própria do que seria uma atividade empresarial, nós verificamos que ela se consubstancia numa associação de pessoas para o exercício de atividade econômica organizada. É óbvio que sabemos que, no âmbito do direito empresarial, existem as empresas constituídas por uma só pessoa, chamada empresa individual, que aí seria uma exceção a esta definição. No entanto, o comum da atividade empresarial é ela ser exercida por meio de uma união de pessoas. Esta união de pessoas, portanto, é destinada ao exercício da atividade econômica organizada, representada pelo gerenciamento dos fatores de produção com o emprego de divisão de tarefas. Os pontos que estou dando uma entonação diferente, é óbvio que se referem à mesma definição da Lei 12.850. Divisão de tarefas, instituição de regramentos internos e estabelecimento de hierarquia estrutural para a produção ou circulação de bens ou serviços, com a finalidade de obtenção de uma vantagem. No caso empresarial, a vantagem lícita, obviamente, é o lucro. Esta definição prevista no Código Civil, dela destaca-se aspectos lícitos, ou seja, a empresa é uma estrutura humana criada e organizada para atividade lícita. E esta conclusão, ela é extraída da própria Constituição Federal, do seu artigo 5º, inciso 17, que fala que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Contudo, nós verificamos que na organização criminosa, a finalidade associativa distancia-se desta finalidade associativa identificada no Código Civil para uma empresa. Ou seja, a organização criminosa é uma união de pessoas estruturada hierarquicamente, com divisão de tarefas, para a prática de crimes. Ou seja, a finalidade associativa é eminentemente ilícita. No entanto, a fraude fiscal estruturada, como já salientado, é um evento criminal. Tributário, sim, porém com contornos criminais, que se desenvolve no âmbito de uma empresa. Como é possível essa realidade? De duas formas. A primeira, empresas constituídas desde o início para a prática de ilicitude. Aquelas conhecidas empresas de fachada, simulacros de empresa. Empresas que, na verdade, possuem a destinação lícita somente de uma forma formal, ou seja, somente no seu contrato social. A sua realidade, ela é identificada com uma atuação ilícita desde o início. De outra banda, também identificamos a possibilidade de uma atuação empresarial ilícita na transmudação da licitude inicial da sua constituição formal. Ou seja, empresas que, depois de um caminhar lícito, posterior à sua criação, ocorre no seu seio a mudança da finalidade associativa inicial para que sejam desempenhadas ou que passem a ser desempenhadas infrações penais, sem a necessidade das infrações penais serem identificadas no todo empresarial. Pode ocorrer a identificação desta ilicitude num segmento da empresa. Ocorre que, no momento em que uma empresa ingressa no campo da ilicitude penal, nós constatamos nela uma potencialidade lesiva enorme, exatamente por ela já possuir na sua estrutura um aspecto organizacional composto pela divisão de tarefas, ou seja, a união de pessoas passa a ser utilizada para o engendramento de infrações penais, o que aumenta sobremaneira a sua potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados pelo nosso ordenamento jurídico. Vale a pena, então, aqui, neste aspecto, neste raciocínio desempenhado, nós compararmos os requisitos legais e regulamentares da fraude fiscal estruturada com os requisitos legais do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 para a identificação de uma organização criminosa. Montei um quadro comparativo que está
no slide exibido, que ele contém, de início, de um lado, a previsão legal, no qual estão disciplinados os requisitos de uma organização criminosa, no outro, todos os aspectos normativos que já explanamos aqui a respeito da identificação de uma fraude fiscal estruturada, e, na sequência, a apresentação comparativa dos elementos caracterizadores de uma organização criminosa e de uma fraude estruturada. Notem que os elementos são similares, o que muda é apenas o jogo de palavras para a sua definição. Pois bem, aí temos organização criminosa, é uma associação de pessoas. Fraude fiscal estruturada também é uma associação de pessoas. Na organização criminosa, nós vemos a exigência de uma estrutura ordenada caracterizada pela divisão de tarefas. Na fraude fiscal estruturada, notamos um esquema ou sistema de evasão fiscal, estruturada por mecanismos complexos, perpetrada por grupos especialmente organizados. Ou seja, da mesma forma vemos na fraude fiscal estruturada a exigência de uma estrutura organizada e caracterizada pela divisão de tarefas. Na sequência, a finalidade da organização criminosa, a obtenção direta ou indireta de vantagem de qualquer natureza. A finalidade de uma fraude fiscal estruturada, ser evidenciada pelo elevado potencial de lesividade ao erário, em benefício de um ou mais contribuintes. Ou seja, também a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Por fim, como que esta vantagem de qualquer natureza é alcançada por uma organização criminosa? Pela prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Como que a finalidade da união de pessoas encontrada na fraude fiscal estruturada, ela é perseguida pelo emprego de diversos artifícios, dissimulação de atos e negócios, utilização de interpostas pessoas, simulação de operações, blindagem patrimonial, operação artificiosa, ou seja, também condutas que encontram tipificação penal como sendo infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos. Ou seja, identificamos de uma forma clara que a fraude fiscal estruturada ela deve ser estudada, entendida e enfrentada no contexto das organizações criminosas, no caso das organizações criminosas empresariais. Tais organizações criminosas empresariais que hoje em dia representam uma preocupação enorme do Estado, como nós vimos na exposição, basicamente na chamada exposição de motivos do anexo do protocolo de CMS 66, uma preocupação com esta criminalidade, que é uma criminalidade hoje em dia caracterizada pela sua enorme potencialidade lesiva, pelo emprego de profissionais extremamente capacitados, pelo desenvolvimento a cada dia de uma nova técnica objetivando iludir os órgãos estatais responsáveis, seja pela fiscalização tributária, seja pela persecução criminal. Ou seja, como exposto aí também no próximo slide, nas palavras do professor Miguel Reale Júnior, uma nova forma de prática de delitos por via de associações altamente organizadas e interessante, que não se constituem para a realização de crimes, mas que se utilizam de sua estrutura institucional para, com respaldo em sua força econômica e política, empreender infrações penais de grande repercussão, valendo-se de meios tecnológicos sofisticados e de pessoas profissionalmente qualificadas. Depois de termos apresentado a definição de fraude fiscal estruturada e demonstrado a sua correlação íntima com as organizações criminosas, é interessante passarmos à análise do bem jurídico tutelado nesta espécie de criminalidade nova, moderna e extremamente lesiva. Ao realizar a pesquisa necessária para esta conversa com os colegas, eu encontrei uma obra muito interessante de 2 promotores de justiça
do Rio Grande do Sul que se dedicam a longa data ao enfrentamento à criminalidade contra a ordem tributária. Braga e Velasquez, na sua obra Crimes contra a Ordem Tributária, achei interessante a passagem que eles afirmam que os crimes contra a ordem tributária representam um agir criminoso ofensivo à cidadania, à essência da vida em sociedade, uma vez que a supressão ou a redução de tributo caracteriza evidente desvio de dinheiro pertencente a toda coletividade, frustrando a satisfação das despesas decorrentes do pacto político estabelecido. Achei interessante esta ótica no tocante ao bem jurídico lesado, no que eles denominam de ofensivo à cidadania, ou seja, eles ofendem o pacto federativo que estabelece no nosso contrato social a obrigação de todos em contribuírem para o desenvolvimento do bem comum. E nesse sentido, inclusive, é que nós elencamos os bens jurídicos tutelados nos delitos contra a ordem tributária. Nós que entendemos que há duas espécies de lesão, uma lesão primária e uma lesão secundária. Primariamente, como o próprio nome do crime indica, o que é lesado é a ordem tributária. A ordem tributária que pode ser entendida como conjunto de atividades estatais destinado à coleta do fomento financeiro necessário ao custeio das políticas públicas sociais, imposto pelo gestor central e obrigatório a todos que serão os destinatários dos próprios serviços públicos subsidiários. No entanto, em razão dos enormes danos lesados às relações empresariais e às atividades estatais, identificamos de maneira secundária a lesão a outro bem jurídico protegido também pelo nosso ordenamento, principalmente pela Constituição Federal, no seu artigo 170, qual seja, a ordem econômica e financeira é lesada. De fato, no momento em que se ocorre a sonegação de tributo, principalmente por meio de uma fraude fiscal estruturada, há inequívocos abalos no mercado no qual esta sonegação é perpetrada. O mercado econômico é abalado em prol, favoravelmente, ao agente criminoso, ou ao grupo empresarial criminoso, que objetiva, por meio dessa fraude fiscal estruturada, a dominação do mercado, a eliminação da livre concorrência, o alcance arbitrário do lucro. Ou seja, sem dúvida, a ordem econômica e financeira também acaba sendo abalada pela prática dos crimes contra a ordem tributária por meio de uma fraude fiscal estruturada. Notamos, portanto, que os bens jurídicos tutelados neste contexto criminal são bens jurídicos supraindividuais, difusos, como já explanado aos senhores. Da mesma forma, nós notamos no delito correlato que estamos analisando, ou seja, o delito de organização criminosa ou o delito de associação criminosa hoje, na terminologia do artigo 288, antiga terminologia de quadrilha ou bando. Nós notamos nestes delitos de associação que eles também se dedicam à proteção de bem jurídico supraindividual ou meta-individual, pelo menos para a maioria da doutrina. Bem jurídico supraindividual, denominado paz pública ou ordem pública ou ainda segurança interior. Vale fazer menção ao Código Penal no seu título 9, especificamente no tipo penal do crime de associação criminosa, o 288, que ele prevê como, no seu título, ou seja, traz já o objeto jurídico tutelado, que é a paz pública, uma vez que fala dos crimes contra a paz pública. E, de fato, o objeto protetivo desta instância penal é a insegurança coletiva gerada pela associação de pessoas formada especificamente para a prática de ilícitos penais. Deve-se ressaltar, no entanto, a existência de posição doutrinária divergente no tocante ao reconhecimento do bem jurídico tutelado nos delitos associativos. Para esta segunda posição, não há como se lesar a paz pública. Ou seja, não reconhece na paz pública um bem jurídico passível de tutela penal. E o raciocínio que é feito decorre do que se argumenta ser a impossibilidade de lesão
exclusiva da paz pública, sem ocasionar a lesão específica dos delitos fim da associação criminosa. Por outras palavras, argumenta-se que sempre que uma associação de pessoas age, ela age objetivando, na verdade, a consecução dos delitos fim, que não haveria como se lesar de forma autônoma ou individual outro bem jurídico chamado paz pública. Esta teoria prega a antecipação da punibilidade justificada na especial periculosidade dos grupos criminosos, com proteção somente para os bens que poderão vir a ser lesionados pelos delitos fim da associação. Seria então uma antecipação da punição ou da proteção jurídica dos bens lesados pelos delitos fim da associação por meio da incriminação desta associação de pessoas. Essa corrente doutrinária fundamenta a tipificação dos delitos de associação na existência de um injusto diferente daquele reconhecido com o mero concurso de pessoas para a prática de um delito fim, o que chama da existência de um injusto de organização. No entanto, um esclarecimento deve ser feito. Mesmo para esta corrente doutrinária, a existência autônoma do delito associativo é viável. Vejamos, trouxe aos senhores os escritos de dois estudiosos no tema, Eloísa Estelita e Luiz Greco, que afirmam o seguinte: entender o delito associativo como uma proteção antecipada do bem afetado pelos crimes fim não significa, contudo, que o delito associativo deve ser absorvido no caso de cometimento do crime fim. Isso porque o perigo que gera o delito associativo não se dirige ao bem concreto que o cometimento de um crime fim lesiona, e sim a todos os bens da mesma classe, dos quais, em geral, é titular um número indeterminado de pessoas. Ou seja, por esse escrito dos dois autores citados, fica claro que o delito de associação é autônomo e ele se reveste de uma tutela antecipada do bem jurídico tutelado pelos delitos fins em decorrência da exorbitante periculosidade encontrada na reunião de pessoas, que ela é potencialmente capaz de lesar não apenas a bens jurídicos individuais, mas bens jurídicos de uma classe indeterminada de pessoas. Pois bem, toda essa discussão a respeito do bem jurídico tutelado, ela encontra especial relevância no contexto das fraudes fiscais estruturadas. Por quê? Vimos que as fraudes fiscais estruturadas, elas podem se desenvolver na constituição de uma pessoa jurídica desde o início ou a partir de um determinado momento de sua vida jurídica, com a transmutação da finalidade lícita para a ilícita. No tocante às pessoas jurídicas criadas desde o início, o grupamento de pessoas jurídicas criadas desde o início para a consecução de atividades ilícitas, não há muita dúvida com relação ao reconhecimento daquilo que a doutrina citada chama de injusto organizacional ou injusto de organização. É uma estrutura toda engendrada para a consecução de crimes. As dúvidas que podem ser pontuadas, elas se revelam no tocante a outra espécie de afloramento das fraudes fiscais estruturadas, ou seja, naquelas empresas que foram constituídas de forma regular, que se desenvolveram embasadas na licitude e passaram a empreender atividades ilícitas. Nesse tocante, me parece necessário, para o reconhecimento de uma fraude fiscal estruturada, poder identificar neste agrupamento de empresas exatamente uma organização criminosa, ou seja, os requisitos claros previstos no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850.
Isso por quê? Exatamente para justificar a punição autônoma por tal delito, pelo delito de integrar organização criminosa. Punição autônoma que se revela somente no reconhecimento de um injusto organizacional. De fato, se nós observarmos que a empresa em si, pela existência nela de uma estrutura organizada de pessoas destinada à obtenção de vantagem, já traz em si uma periculosidade normal, uma probabilidade de lesão por meio dessa estrutura a um bem jurídico, outro bem jurídico individual, a ordem econômica ou a ordem tributária. No entanto, para o reconhecimento da fraude fiscal estruturada, não basta a existência de uma empresa, não basta a existência de uma atividade empresarial. E, da mesma forma, para o reconhecimento de um crime autônomo de organização criminosa, não basta o reconhecimento de uma estrutura empresarial. Há a necessidade da identificação de uma verdadeira organização estruturada para a ilicitude, ou seja, dos contornos do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.850, ou seja, dos contornos do injusto de organização. Nesse contexto, mais uma vez, eu peço licença para trazer os escritos de Estelita e Greco, que desenvolveram uma fórmula para a identificação da autonomia do delito associativo diante dos outros delitos perpetrados por uma empresa. Vejamos no slide. Eles afirmam que o delito associativo só estará realizado se, subtraindo-se mentalmente a prática de quaisquer outros delitos, restar na mera associação de pessoas conteúdo de desvalor suficiente a ponto de justificar uma sanção penal. E por que estou trazendo de forma enfática este problema do bem jurídico aqui também? Porque existem julgamentos das Cortes Supremas, inclusive, e posição doutrinária que entende que, na hipótese de extinção do crime tributário realizado no âmbito de uma associação empresarial, a qual foi definida como uma associação criminosa. Ou seja, nesse contexto de extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, entendeu-se que ocorreria também a extinção do crime de associação criminosa, o que não nos parece ser possível no âmbito da criminalidade desenvolvida por uma fraude fiscal estruturada, que é a tônica da nossa análise aqui hoje. Vejamos concretamente o que eu acabei de me referir. Nas palavras do professor Renato de Melo Jorge Silveira, professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco, não mais existindo a possibilidade de prática dos crimes mencionados no tipo, elementos basilares da Constituição típica do artigo 288, não mais seria de se ter o substrato incriminador. Aliás, em termos teleológicos, e em se considerando que, no supraindividual caso dos crimes contra a ordem econômica, é legal e normatizada a causa de extinção da punibilidade mencionada, aqui se referindo à extinção da punibilidade dos crimes tributários pelo pagamento do tributo, seria de se dizer que turbação social causaria, sim, o inadimplemento exculpante. Se o legislador previu que, em se pagando o tributo devido, nenhuma sanção seria mais cabível, parece estranha a manutenção da imputação pela reunião prévia dos sonegadores. A discussão da possibilidade de eficácia deste pensamento doutrinário no âmbito da lesão individual por uma única empresa a um tributo, ou seja, a um crime tributário, não é aqui a tônica da nossa exposição. A tônica da nossa exposição é demonstrar a impropriedade deste posicionamento com relação às fraudes fiscais estruturadas. Posicionamento este que, ressalta-se, já foi encampado em julgamento do Superior Tribunal de Justiça no HC 6.215
do Maranhão, relator Cid Flacker. Ou seja, não é um posicionamento totalmente descabido, em razão até de ter sido encampado por uma Corte Suprema do nosso país. E por que não se aplica no contexto das fraudes fiscais estruturadas? Exatamente pela sua forma de reconhecimento, exatamente pela sua natureza e pela sua potencialidade lesiva. A fraude fiscal estruturada, como já salientado exaustivamente, ela se revela no âmbito de uma organização criminosa. Organização criminosa que, como já destacado há pouco, ela é composta juridicamente de maneira autônoma aos delitos por ela perpetrados. E, de fato, no momento em que o agrupamento de pessoas jurídicas é estruturado, ele tem como finalidade, no caso da fraude fiscal estruturada, a prática de delitos diversos, não apenas uma sonegação fiscal, delitos diversos que são perpetrados anteriormente à própria sonegação como como alicerce para a prática dos crimes tributários. Aí entenda-se, por exemplo, os crimes de falsidades ideológicas ou materiais consubstanciados na criação de empresas de fachada, na alocação em contratos sociais de laranjas. Ela se dedica também na consecução posterior de delitos para garantia da impunidade ou para garantia do usufruto tranquilo do dinheiro ilícito auferido, por exemplo, com os crimes contra a ordem tributária. Aí, nesse caso, menciono a típica forma disso acontecer, que é por meio da lavagem de dinheiro, também pode se dar por meio de evasão de divisas, né? Enfim, como já salientado, na fraude fiscal estruturada é criada toda uma rede, todo um complexo, uma estrutura destinada para a prática de crimes, no plural, e não apenas de crime contra a ordem tributária. Isso já demonstra que não há como a extinção da punibilidade de um dos crimes que compõe essa rede intrucada criminosa acarretar a extinção da punibilidade dos demais crimes também. Sem falar na autonomia do próprio crime de organização criminosa que se reconhece pela própria existência jurídica da fraude fiscal estruturada, como demonstramos há pouco. Este crime é autônomo, seja em razão da lesão ao bem jurídico por ele ocasionada, seja a lesão em razão de outro aspecto, qual seja a diversidade dos momentos consumativos entre os crimes contra a ordem tributária e este próprio delito de organização criminosa. Com relação aos delitos associativos, em razão da sua classificação doutrinária por ser um crime formal ou de resultado cortado, de resultado antecipado, a sua consumação ocorre no momento em que as pessoas se associam para a prática delituosa. Já no tocante aos delitos contra a ordem tributária, conseguimos identificar dois posicionamentos jurídicos a respeito do seu momento consumativo. Douglas Fischer e Eugênio Pacelli, amparados no artigo 4º do Código Penal, que prevê a teoria da atividade para identificação do momento do crime, afirmam que, no tocante à sonegação fiscal, ou seja, o momento consumativo, ocorre no momento da redução ou da supressão do tributo. De outro lado, identificamos vozes que defendem, em razão da divergência decorrente de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, especificamente consagrado na súmula 24, que somente se consuma o delito de sonegação fiscal após o esgotamento da via administrativa empreendida para o julgamento do auto de infração em imposição de multa, ou seja, somente se consumaria com o lançamento do tributo devido. E a argumentação utilizada para tanto é que, se há possível ocorrer a mutação no reconhecimento da exigibilidade ou da circunstância elementar típica de tributo devido do crime de sonegação fiscal, não haveria como se entendê-lo consumado antes. Pois bem,
Em que pese toda a discussão que há a respeito desta temática, o que se pretende demonstrar é que, de maneira inequívoca, os momentos consumativos dos delitos associativos são absolutamente diversos dos delitos contra a ordem tributária, não havendo razão lógica para que a extinção da punibilidade destes influenciem na existência jurídica daqueles. Além disso, repiso, os delitos contra a ordem tributária praticados por meio de uma fraude fiscal estruturada, eles são amplificados, potencializados. As lesões identificadas neste contexto criminoso são de tal monta que se identifica nele uma macrocriminalidade, uma criminalidade de difícil combate, em razão exatamente de estar escondida, camuflada sob o manto inicial da Constituição Empresarial. Manto este, como já afirmado, lícito. Porém, tais práticas revelam que, na verdade, a associação delituosa é ilícita, em razão pela qual não há como se condicionar a sua persecução criminal, a punição deste crime autônomo, à existência de delitos contra a ordem tributária. É certo que a existência do delito contra a ordem tributária faz parte da estrutura da fraude fiscal estruturada. No entanto, o que se quer dizer é que, uma vez extinto o delito contra a ordem tributária, em razão de uma benesse do Estado e de um aproveitamento dessa benesse pelo infrator penal, não há razão para toda a estrutura criminosa organizada que ele criou ser extinta também. Assim, seja em razão da diversidade dos momentos consumativos, em razão do reconhecimento da autonomia do substrato típico dos delitos associativos e, principalmente, em razão do reclamo da tutela penal em face da enorme potencialidade lesiva da fraude fiscal estruturada, não há como se condicionar ou se aceitar tal posicionamento doutrinário, indicando que a extinção da punibilidade do crime contra a ordem tributária pelo pagamento geraria efeitos também na existência do próprio crime associativo, especificamente no delito de organização criminosa do artigo 2º da Lei 12.850. Relembrando ainda, mais uma vez, que a fraude fiscal estruturada ela é dedicada à prática de diversos outros delitos que também são autônomos e que reclamam também a atuação firme do Estado para evitar maiores lesões aos bens jurídicos mais caros à nossa sociedade. Vamos passar agora a conversar, meus amigos, a respeito de uma outra questão que podemos enfrentar no nosso dia a dia, inclusive laboral, em nossas promotorias de justiça, relacionadas aos reflexos do entendimento externado na súmula 24 do Supremo Tribunal Federal no enfrentamento às fraudes fiscais estruturadas. Pois bem, como sabemos, os delitos contra a ordem tributária previstos no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, eles têm contornos de crime material, ou seja, de resultado. E isso se reflete pela própria escrita do caput do artigo 1º, ou seja, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as condutas que seguem elencadas em seus incisos 1 a 5. Bom, meus amigos, vamos seguir agora a nossa conversa para a análise dos possíveis reflexos, se é que é possível, da súmula 24 do Supremo Tribunal Federal no combate, no enfrentamento às fraudes fiscais estruturadas. É uma temática que podemos encontrar na nossa realidade, das nossas promotorias de justiça, razão pela qual eu entendi ser pertinente trazer aqui para
conversarmos hoje. Como sabemos, os delitos contra a ordem tributária encontrados no artigo 1º da Lei 8.137 de 1990 são caracterizados por serem delitos materiais, ou seja, delitos de resultado. Isso decorre exatamente da escrita do caput do artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as condutas elencadas nos seus incisos 1 a 5. Pois bem, sabemos também que para que ocorra o tributo devido, ou seja, o reconhecimento da existência de um tributo devido, e que foi suprimido ou reduzido, há a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se ocorra a cobrança, a execução fiscal. Isso na seara tributária, na seara fiscal. Esse julgamento que ocorre, ele vai deflagrar no lançamento do crédito tributário. Posteriormente ao lançamento do crédito tributário, a administração tributária, ela realiza a lavratura do que está estabelecido no artigo 83 da Lei 8.137, não, desculpem, no artigo 83 da Lei 9.430 de 1996, ou seja, o documento hábil a configurar a representação fiscal para fins penais. A respeito da natureza jurídica desta representação fiscal para fins penais, ela se equipara ao mero envio de uma notícia criminis ao Ministério Público. Este artigo 83, ele contém, na verdade, uma obrigatoriedade à administração tributária. É assim que se deve entendê-lo, considerando que a ação penal para a imputação de responsabilidade por tal crime é ação penal pública incondicionada. No entanto, este artigo 83 foi objeto de indagação da sua constitucionalidade ou não, por meio da ação direta de inconstitucionalidade 1571, na qual o Supremo Tribunal Federal, ao julgá-lo, ele acabou afirmando o seguinte, conforme podemos analisar no slide agora apresentado aos senhores. Estas conclusões que agora vou apresentar aos senhores decorrem da obra do professor Renato Brasileiro de Lima. Pois bem, primeira conclusão que o Supremo teria alcançado no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade 1571. O artigo 83 da Lei 9.430 de 1996 não criou condição de procedibilidade da ação penal por delito tributário. O artigo 83 da Lei 9.430 rege atos da administração fazendária, prevendo o momento em que as autoridades competentes da área da administração federal devem encaminhar ao Ministério Público expediente contendo notícia criminis acerca de delitos contra a ordem tributária descritos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137. O Ministério Público pode, entretanto, oferecer denúncia, independentemente da comunicação, dita representação tributária, se, por outros meios, tem conhecimento do lançamento definitivo, já que se trata de crime de ação penal pública incondicionada. Pois bem, ocorre que passou-se a sedimentar entendimento jurisprudencial indicando que, apesar da ação penal que tutela os crimes contra a ordem tributária previstos na Lei 8.137, artigo 1º especificamente, corresponder a uma ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não poderia oferecer a denúncia antes do esgotamento do julgamento administrativo tributário correspondente ao auto de infração e imposição de multa, ao AIM. Ou seja, não poderia ocorrer a deflagração da instância penal sem o esgotamento da via administrativa. E tal entendimento jurisprudencial veio consolidado na mencionada súmula 24
do Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 24, que afirma: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Pois bem, em razão dessa súmula, que é vinculante, reafirmo, algumas conclusões podem ser alcançadas. Ou seja, os delitos tipificados no artigo 1º da Lei 8.137, incisos 1 a 4, são materiais, como já afirmado, uma vez que eles reclamam a ocorrência da redução ou da supressão do tributo. A segunda conclusão: há necessidade de esgotamento da via administrativa para a deflagração da persecução penal para a responsabilização pela prática de tais delitos. É óbvio que tais conclusões, elas são extraídas tão somente da leitura da súmula vinculante e não de uma análise profunda e detalhada das razões pelas quais tal súmula foi editada ou das consequências da edição dessa súmula, externando aos senhores a existência de posicionamentos contrários, advindos de membros ministeriais, que indica ofensa a diversos princípios, a diversas prerrogativas do Ministério Público, em razão de se submeter à instância penal a prévio esgotamento da via administrativa. De qualquer forma, a tônica que gostaria de traçar com os senhores a respeito desta temática, ela se refere ao objeto da nossa exposição, ou seja, as fraudes fiscais estruturadas. E, por outras palavras, tentar responder uma pergunta. Existindo, no contexto da fraude fiscal estruturada, obviamente, o reconhecimento de um crime contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei 8.137, de 1990, existindo essa identificação prévia da Receita Estadual, ela pode encaminhar ao Ministério Público a notícia crime relativa à configuração da fraude fiscal estruturada, ou deve se atentar ao artigo 83 da citada Lei 9.430 de 1996 e aguardar o esgotamento da via administrativa, do julgamento do AIM? Eu disse que era uma pergunta, mas na verdade são duas. Quais os reflexos exatos desta súmula 24 na persecução criminal, na investigação e na futura ação penal que seja aforada em razão da identificação de uma prática de uma fraude fiscal estruturada? As duas perguntas devem ser norteadas por tudo que já foi afirmado com relação à fraude fiscal estruturada, ou seja, a sua autonomia, a sua capacidade lesiva, a existência da identificação nela de diversos outros delitos que não se confundem com os crimes contra a ordem tributária, entre eles o próprio delito de organização criminosa. Pois bem, se assim é, a resposta à primeira pergunta é não. A administração tributária não deve aguardar o esgotamento da via administrativa no julgamento do AIM. E a resposta à segunda pergunta é não. A súmula 24, no tocante aos demais delitos que não sejam contra a ordem tributária, não gera reflexos também. Ou seja, o nosso trabalho investigatório, formalizado por meio do procedimento investigatório criminal, deve existir em se tratando de fraude fiscal estruturada. E a ação penal correspondente também, ainda que não se tenha o lançamento tributário do crime fiscal por ela perpetrado. E afirmo isso em razão de algumas ponderações. A primeira: a ausência de submissão ao esgotamento da via administrativa para os crimes que não sejam contra a ordem tributária. A súmula 24 ela é específica, clara, cristalina, ao afirmar que os delitos previstos no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137 de 1990 é que se devem se submeter ao esgotamento dessa via administrativa. Eles
é que seriam passíveis de análise administrativa tributária antes da possibilidade de persecução criminal para sua responsabilização. Não os demais delitos engendrados na teia delituosa extremamente estruturada de uma fraude fiscal estruturada. Esse é o primeiro argumento. E deste argumento decorre uma conclusão. Submeter os demais delitos identificados numa fraude fiscal estruturada ao mesmo tratamento dado no tocante à súmula 24 para os crimes contra a ordem tributária é flagrante ofensa à isonomia, uma vez que existe critério diferenciador hábil entre eles. Eles não são delitos da mesma espécie, não se submetem à mesma estrutura procedimental administrativa do que os delitos contra a ordem tributária. Segunda argumentação, e eu entendo esta segunda muito mais problemática. Os inequívocos prejuízos ocasionados à persecução criminal dos delitos diversos aos crimes contra a ordem tributária identificados no contexto da fraude fiscal estruturada. De fato, como nós sabemos na atuação nossa persecutória criminal no enfrentamento a crimes contra a ordem tributária, há uma enorme demora para que ocorra a finalização do julgamento nos tribunais específicos administrativos até o lançamento do crédito tributário de forma definitiva. Esse lapso temporal, ele é sempre muito prejudicial quando nós estamos nos referindo à investigação de uma organização criminosa. Aqueles que atuam rotineiramente no trato dessa espécie de criminalidade sabem o quão prejudicial a ela é o transcorrer do tempo, porque ela demanda um timing específico para a produção probatória que não pode aguardar a realização de um julgamento deste teor. Estes prejuízos, na verdade, fora a estratégia a ser lançada numa investigação dessa magnitude, ele também se consubstancia na probabilidade inequívoca de ocorrência da prescrição com relação aos delitos diversos dos crimes contra a ordem tributária. Junto com a súmula 24, está firmado o entendimento que a prescrição não começa a ocorrer antes do lançamento definitivo do crédito tributário para os crimes contra a ordem tributária. Tal previsão não se aplica aos outros delitos, ou seja, a partir do reconhecimento da consumação dos outros delitos, por exemplo, um tráfico de influências, uma falsidade ideológica, uma falsidade material, nesta teia da fraude fiscal estruturada, outros delitos podem ser praticados, por exemplo, fraudes licitatórias, lavagens de dinheiro, o próprio delito de organização criminosa. A partir do momento em que se consuma, de acordo com o artigo 111 do Código Penal, começa a transcorrer o prazo prescricional, que não é obstado em razão do julgamento do AIN. Ou seja, se entender em razão de se ter que aguardar o julgamento do auto de infração e imposição de multa do delito contra a ordem tributária, não há dúvida de que haverá um prejuízo exorbitante à persecução criminal dos delitos diversos, uma vez que o prazo prescricional já estará ocorrendo desde as suas consumações. E esta conclusão também ela se reforça pelos inequívocos prejuízos na coleta da prova. Por exemplo, nós sabemos que para a investigação de organizações criminosas ou de qualquer agrupamento de pessoas, há necessidade da comprovação do liame subjetivo unindo tais pessoas. Esta prova, por vezes, ela se dá por meio do manejo de ferramentas, hoje em dia, que entendo imprescindíveis, como as interceptações, sejam elas telefônicas, sejam elas telemáticas, o acompanhamento das pessoas em loco, a realização de campanas, a análise de documentos, acesso a documentos fiscais, acesso a documentos contábeis, acesso a documentos bancários, enfim,
toda aquela rede de mecanismos investigatórios que nós costumamos lançar mão quando realizamos a investigação de organizações criminosas, sendo a fraude fiscal estruturada, manejada, reconhecida no seio de uma organização criminosa, é óbvio que também com relação a ela iremos lançar mãos de tais mecanismos. E estes mecanismos, como eu disse, têm seu momento oportuno para serem realizados. Não adianta nada empreender uma interceptação telefônica, uma interceptação telemática, no momento posterior àquele no qual as pessoas não estão mais mantendo contato. E por vezes, com a lavratura do auto de imposição e infração de delito fiscal, de delito tributário, é óbvio que as pessoas que estão imiscuídas nesse meio criminoso já ficariam em alerta e poderia se diminuir e muito os contatos configuradores dessa associação delituosa típica do artigo 2º da Lei 2.850. Sem falar na possibilidade de coleta da prova oral, que com o passar do tempo, obviamente as pessoas tendem a se esquecer dos fatos que presenciaram e também ficaria comprometido. Ou seja, por um lado ou por outro, seja no tocante à prejudicialidade na coleta da prova, seja no tocante à inequívoca possibilidade de ocorrência da prescrição dos delitos diversos aos da ordem tributária, é óbvio que ocorreriam enormes prejuízos à persecução penal. E nessa seara, como argumento doutrinário, eu colaciono aos senhores a doutrina, hoje em dia, já bem usada aqui no Brasil, decorrente especificamente do direito alemão, que prega a vedação da proteção da tutela penal deficiente. Esta doutrina que decorre de uma interpretação do princípio da proporcionalidade, de uma interpretação da forma como está constituída o nosso Estado democrático e social de direitos, ela que é defendida principalmente pelo professor Lênio Streck, estabelece que, se no nosso Estado nós devemos, a própria Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade do Estado em conceder diversas prestações à sociedade, sendo uma delas, inequivocamente, a tutela penal, se a própria Constituição Federal estabelece entre os direitos fundamentais a dignidade da pessoa humana, como talvez o direito maior lá existente, e se a dignidade da pessoa humana é ofendida toda vez que um crime é praticado, é óbvio que se o Estado deixar de agir nestas hipóteses, essa dignidade, esse direito fundamental vai estar sendo lesado. Do que surge uma obrigatoriedade estatal de atuação na persecução criminal para se evitar que a dignidade da pessoa humana seja lesada, e não só a dignidade da pessoa humana, os outros bens jurídicos inúmeros tutelados por meio do direito penal. Vamos socorrer aqui dos escritos do professor Lênio Streck, que consta no slide apresentado aos senhores agora, para tentar concretizar o que falo. Dito de outro modo, e aqui busco socorro em Klaus Roxin, comentando as finalidades correspondentes ao Estado de Direito e ao Estado Social em List, o direito penal serve, simultaneamente, para limitar poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e seus membros dos abusos do indivíduo. Estes são os dois componentes do direito penal: o correspondente ao Estado de Direito e protetor da liberdade individual, e o correspondente ao Estado social e preservador do interesse social do mesmo, à custa da liberdade do indivíduo. Aqui se revela o princípio da dupla proteção dos direitos fundamentais, inseridos na Carta Magna. Uma proteção que é tida como negativa, também reconhecido como garantismo negativo, ou seja, a criação de uma gama de garantias individuais protetoras contra os abusos, contra o excesso no exercício desse direito persecutório criminal.
mas também a outra face do garantismo, pouco explorada infelizmente, mas que existe e é emanada principalmente dessa vertente social contida na Constituição, que é a face positiva, o garantismo positivo, que nada mais é do que a obrigatoriedade de intervenção estatal por meio dos seus mecanismos, entre eles a tutela penal, para proteger o indivíduo. Ou seja, é uma garantia que o indivíduo também tem de que, se um direito seu for lesado, o Estado irá atuar para lhe proteger. E esta garantia positiva, esse garantismo positivo, ele é representado pelo princípio da vedação penal deficiente. O professor Lenin Streck condensa também o que foi falado em outro trecho de seus escritos, que também consta aí na exposição do slide. Como se sabe, a Constituição determina explícita ou implicitamente que a proteção dos direitos fundamentais deve ser feita de duas formas. A uma protege o cidadão frente ao Estado, ou seja, proibição do excesso do Estado na tutela persecutória criminal. A duas, através do Estado e inclusive do direito punitivo, ou seja, a face positiva garantista prevista na Constituição Federal. Uma vez que o cidadão também tem o direito de ver seus direitos fundamentais protegidos em face da violência de outros indivíduos. Essa questão, ela foi ventilada também, foi utilizada esta doutrina da proteção penal, vedação da proteção penal deficiente, pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 418376-5 do Mato Grosso do Sul, especificamente no voto vista do ministro Gilmar Mendes, que expressamente fez menção a tal teoria. Vejamos no slide. Quanto à proibição de proteção insuficiente, a doutrina vem apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo, que se consubstancia na proteção contra os excessos do Estado, já consagrada pelo princípio da proporcionalidade. A proibição de proteção insuficiente adquire importância na aplicação dos direitos fundamentais de casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental. Senhores, como dito, em face desta doutrina que entendemos ser extremamente pertinente para a temática aqui abordada, é impossível se aceitar que o Estado deixe desprotegido os demais bens jurídicos ofendidos por meio de uma fraude fiscal estruturada, tão somente por aguardar o esgotamento da via administrativa no julgamento de um AIM, via esta que se relaciona especificamente ao crime contra a ordem tributária. Felizmente, tal entendimento está sendo encampado, foi encampado já diversas vezes em julgamentos do próprio Supremo Tribunal Federal, como os que aqui apresento aos senhores nos slides posteriores agora. No julgamento, por exemplo, do HC 96324, de São Paulo, no voto vista do ministro Ricardo Lewandowski, ele expressamente afirmou isso que nós estamos aqui pontuando. Ou seja, trata-se de ação penal em que se apura a prática de diversos crimes, entre os quais sonegação fiscal. Ou seja, é o contexto de uma fraude fiscal estruturada. Diversos crimes, não apenas a sonegação fiscal, cometido mediante fraude. Ora, se o paciente supostamente se utilizou de esquema fraudulento, tal como a constituição de empresa fantasma ou utilização de laranjas para reduzir ou suprimir tributo, não há falar em necessidade de lançamento definitivo do crédito, com relação ao qual a Receita sequer teria condições de aferir a existência como condição para a instauração da ação penal, que é a sede própria para averiguar a existência ou não de organização criminosa constituída para a prática de diversos crimes, entre eles, sendo um deles apenas, a sonegação fiscal. Por tal razão, entendo que a petição 0021.534, juntada pela defesa, na qual se apresenta documento que comprova a pendência do procedimento administrativo contra o paciente, em nada influencia o deslinde da questão, uma vez que, neste caso, a inexistência de lançamento definitivo do tributo não tem condão de obstar o prosseguimento da ação penal.
E mais recentemente, trouxe aos senhores julgamento dos embargos declaratórios no HC 102.903 do Paraná, no qual foi relator o ministro Gilmar Mendes, que invocou as razões do voto vista do ministro Lewandowski, agora lido aos senhores, para afirmar que obstar o andamento da persecução penal com o fundamento de ausência de processo administrativo constitutivo do crédito tributário é permitir que os delitos praticados com alta complexidade fujam à esfera jurisdicional do Estado em função da proteção de esquemas fraudulentos e desonestos, e não em função da proteção de direitos e garantias materiais e processuais. Entendo que, por esta fala, está encampado o princípio da vedação da proteção da tutela penal deficiente. Por fim, para colocar uma pá de cal no problema, ainda observo que existe a portaria CAT 5, de 23 de fevereiro de 2008, que em seu capítulo 3, especificamente no artigo 8º, um parêntese, esta portaria trata exatamente do procedimento a ser adotado pela administração tributária estadual paulista para o envio das representações fiscais de fins penais ao Ministério Público. E ela, no seu início, nos seus primeiros artigos, efetivamente adota o entendimento do artigo 83 de que deve ser enviado somente ao final do julgamento do AIM, ou seja, com o lançamento do crédito tributário. Porém, ela, no capítulo 3, quando disciplina o envio das representações fiscais relativas a outros delitos, que não são os crimes contra a ordem tributária, nada fala, silencia com relação ao esgotamento, à necessidade de esgotamento da via tributária, da via do julgamento tributário. Ela disciplina no seu parágrafo 2º inúmeras normas e que, da sua análise, o que pode se constatar é que, assim que o agente fiscal constatar a prática de um delito diverso, ele deve comunicar ao delegado regional tributário, que irá encaminhar ao Ministério Público a representação fiscal com a indicação da existência dos indícios da prática de delito diverso da ordem tributária. Entenda-se por isso, ou seja, é possível, sim, que a administração tributária, eu me corrijo agora, é possível não, é recomendável e mais, deve a administração tributária, sim, ao constatar nas suas infrações, nas suas investigações, nas suas fiscalizações administrativas tributárias, ao constatar a prática de delito diverso da ordem tributária, deve sim colocar isso no papel e encaminhar ao Ministério Público. E a partir do recebimento pelo Ministério Público desta comunicação formal, desta notícia crimes relativa a delitos diversos da ordem tributária, o promotor de justiça terá dois caminhos. Se identificar, obviamente, a existência de indícios de autoria e prova da materialidade criminosa. Ou requisita inquérito policial, ou instaura o procedimento investigatório criminal. Especificamente aqui, no estado de São Paulo, em reuniões realizadas entre todos os núcleos do GAECO recente, nós compartilhamos do entendimento de que, existindo a configuração de uma organização criminosa, como é o caso de fraude fiscal estruturada, o que é recomendável é que o Ministério Público, no exercício do seu poder investigatório criminal, reconhecido com a queda da PEC 37, que o Ministério Público investigue por ele próprio, pelos seus órgãos capacitados, no caso nosso aqui no estado de São Paulo, o GAECO, ou os núcleos do GAECO espalhados ao longo do estado, investigue tal organização criminosa empresarial no seio da qual se desenvolve a fraude fiscal estruturada.